Olá, obrigado a você que acessou o nosso canal, que é dirigido a médicos veterinários, onde a gente trata de assuntos importantes para a nossa classe de veterinários, assuntos que nos ajudam com o desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Então, 2 vezes por semana a gente tem as lives no Instagram e essas lives vêm para cá, para o YouTube, para disponibilizar esse material, esse conteúdo importante para você que é médico veterinário e quer se desenvolver num aspecto global, como pessoa, como ser humano e também como profissional da área de medicina veterinária brasileira. Pois bem, hoje o assunto é um assunto muito legal, é como fazer crescer a nossa equipe, como manter a nossa equipe em alta performance, extremamente motivada, apesar dos desafios que a gente encontra no nosso dia a dia de médicos veterinários. Importante a gente frisar aqui uma coisa, o crescimento a gente sempre precisa buscar, ainda que a gente não seja por ambição. Por quê? Porque a gente precisa crescer para se manter no mercado. A gente sabe como o mercado está extremamente competitivo, feroz dentro do nosso cenário de veterinários brasileiros. Pois bem, então a gente tem que pensar sim em crescer e crescer como equipe, porque hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho. Então, ainda que você tenha uma pessoa te ajudando, você já é uma equipe, você e ela. 2 pessoas, 3 pessoas, 10, 20, 30, enfim, não importa o tamanho da sua equipe, o que importa é a gente pensar e desejar crescer e se desenvolver e propiciar o desenvolvimento também dos outros componentes da equipe além de você. Aí a gente tem que pensar no seguinte conceito: o ideal é a gente iniciar esse processo já logo na contratação do funcionário, ou seja, a gente vislumbrar o que eu espero para aquela vaga, quais são as funções que o candidato vai ter que executar, e aí eu observo então qual é o perfil comportamental desse candidato para aquela vaga, porque não adianta ele não ter as características, as competências socioemocionais para determinada vaga e eu querer colocar ele ali exercendo aquelas funções. E não adianta a gente falar assim, mas daí eu dou treinamento e etc. Não, porque se a pessoa não fizer parte do perfil comportamental dela, não adianta, porque você não vai conseguir desenvolvê-la a ponto dela produzir alta performance, a ponto de te ajudar a crescer como empresa. Então, escolher o candidato em função da vaga que você tem é sair do amadorismo. O que a gente vê, no entanto, no cenário hoje, as clínicas pequenas e médias ainda insistem em contratações que são meio tentativa e erro. Vamos ver, a gente faz uma experiência, a gente vai ensinando o que a pessoa tem que fazer, para daí a gente ver como é que faz. Só que isso sai muito caro, porque a gente sabe que os encargos são muito caros para manter o funcionário, para mandar o funcionário embora, para trocar, enfim. Então é mais barato a gente terceirizar esse tipo de serviço se for uma empresa pequena, uma clínica pequena ou média que não tenha o RH instalado ali. Por que eu digo isso? Porque os hospitais grandes já estão começando a implantar o próprio RH dentro da sua empresa, porque isso facilita lidar com os colaboradores, facilita lidar com o funcionário que precisa ser mandado embora, com o funcionário que precisa ser contratado, enfim, com esse turnover que o ideal é que não seja muito grande, mas que a gente sabe que acaba existindo porque são diversas funções dentro de uma clínica ou de um hospital veterinário. Então é mais barato as clínicas pequenas e médias que não têm o RH instalado, bem estabelecido ali, terceirizar esse tipo de serviço. Então chegar para uma equipe de RH e falar, olha, preciso de um candidato que tenha essas e essas e essas competências socioemocionais, que tenha essas características para poder lidar com esse tipo de função aqui dentro da minha empresa, do que contratar alguém porque eu conheço, porque eu ouvi falar, porque a pessoa está precisando, enfim. Porque isso é muito amadorismo e custa muito caro para a empresa. O problema é que nem todo mundo faz isso ainda, mas é o que é mais barato. Você pega, por exemplo, a recepcionista, que é o cartão de visita da sua clínica. Se você coloca uma recepcionista que não tem habilidade para lidar com pessoas, para lidar com conflito, que não tenha jogo de cintura para conseguir adequar a logística da clínica com a logística do cliente, porque a gente sabe, o cliente às vezes quer uma consulta naquele horário, naquele dia, não pode ser outro horário, porque ele acha que não pode ser outro horário. Mas se tiver alguém habilidoso ali para conversar, para mostrar que, olha, o doutor não consegue tal horário, enfim, ele consegue adequar essas duas logísticas, da empresa, do profissional, e a logística do cliente. Então, se eu não tenho uma secretária, uma recepcionista que, sabendo que é a cara da clínica, treinada
que goste, que tenha habilidades de lidar com pessoas, eu acabo perdendo muito recurso financeiro, porque ela deixa de marcar consultas. Já aconteceu comigo, de ter clínica e contratar dessa forma amadora, até porque eu não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, não era tão divulgado esse tipo de coisa dentro do cenário veterinário, e custou caro, porque eu fui saber depois que a pessoa não tinha jogo de cintura para marcar uma consulta ou para solucionar um problema, um conflito com o cliente. Ela não tinha, não é que ela não tinha boa vontade para fazer isso, ela não tinha habilidade para fazer isso. E por mais que você diga assim, ah, mas eu treino, mas eu ensino e vai se adaptando, vai do jeito que dá, não consegue. Porque você não consegue fazer com que a pessoa desenvolva competências que ela não tem. Você consegue fazer com que ela aprimore, que ela melhore competências que ela já tem. E para isso ela precisa gostar. Essencialmente, lidar com outras pessoas, lidar com seres humanos, que a gente sabe são crenças diferentes, são modelos de mundos diferentes, são, enfim, problemas diferentes. Tem que gostar de lidar com isso. A pessoa tem que sentir prazer de ajudar o outro ser humano, de ver a solução resolvida. Então, se você pega uma recepcionista, por exemplo, alguém que está ali na sua frente e não sabe fazer um bom atendimento telefônico, muitas vezes você acaba espantando o cliente que está ligando. Porque tem muito cliente, muitas pessoas que vivem na correria, resolvendo um monte de problema, que já estão atribuladas, especialmente no nosso cenário. Por quê? Porque está lidando com um animal de estimação que é da família dela, a gente sabe como o pet hoje representa um membro da família, e que está doente, então está precisando de uma assistência, e não é só assistência médica para o pet, a gente também sabe que muitas vezes a gente precisa sim oferecer um ombro, uma conversa, ter uma empatia um pouco a mais para ganhar aquele cliente, para conseguir que ele se sinta bem, que ele tenha uma experiência agradável. Isso já começa com a ligação telefônica no agendamento da consulta. Então, se a recepcionista que está ali, que você contratou, não tiver a habilidade, não gostar de fazer isso e fizer esse trabalho mal feito, isso gera prejuízo financeiro para você. Então, quando a gente fala de crescimento de equipe, de crescimento de empresa, o primeiro fator é lembrar que o ideal é sim a gente contratar de forma certa. E se eu não tenho treinamento, não tenho habilidade, então é melhor terceirizar isso, porque eu consigo lapidar de novo as competências que a pessoa já tem, mas eu não consigo fazer com que ela desenvolva do zero esse tipo de habilidade. E aí fica muito complicado. Outra questão é, algumas vezes, realocar uma pessoa dentro da própria clínica, porque às vezes ela é contratada para determinada função, mas você começa a perceber que ela tem aptidões para fazer outra coisa, que ela se sente melhor em outra área. Então, se é uma clínica que tenha um pouquinho mais de movimento e tiver condição, enxergar isso é muito importante. E aí a gente precisa entender que as pessoas têm perfis comportamentais. Então, sim, a gente tem a individualidade, eu sou único no mundo, você é único no mundo também. Claro, tem coisas que só eu tenho, que só você tem, é uma combinação de maneiras de agir, de comportamentos e tudo, mas a gente consegue dividir em padrões de comportamento que são mais ou menos semelhantes para a gente conseguir entender e conseguir lidar melhor com esse tipo de coisa. Então teve um psicólogo americano chamado William Marston, na década de, se eu não me engano, 1920, ele desenvolveu um trabalho a pedido do exército norte-americano que fez o seguinte posicionamento: por que será que eu tenho o mesmo comando para 2 soldados, cada um reage de um jeito? Mal comparando, se você tem mais de um filho, você sabe a que eu estou me referindo. Então você manda os 2 tomarem banho, um pega e te obedece e vai na hora sem conflito nenhum. O outro simplesmente chora, não quero, não vou largar de brincar, não gosto de tomar banho, etc, etc. Por quê? Se o comando é o mesmo, parte da mesma pessoa, mas cada indivíduo reage de um jeito. Então, para responder esse questionamento do exército americano, portanto foi uma pesquisa subsidiada pelo exército americano, esse psicólogo conseguiu descrever 4 estilos comportamentais, que a gente chama de DISC. Entender cada um desses perfis nos ajuda muito a entender um pouco das pessoas. E quando a gente está falando de crescimento de equipe dentro do cenário da veterinária,
entender um pouquinho de cada perfil facilita para eu poder entender como é que eu ajo com fulano, com ciclano, com beltrano dentro do meu time, dentro da minha equipe, e entender que é padrão, que é comportamento, não se trata da pessoa. Isso é muito importante para um assunto que a gente vai falar a seguir. Então esses 4 padrões que esse psicólogo conseguiu descrever, o D, o I, o S e o C. Vamos começar pelo D, de dominante. Normalmente são pessoas muito ágeis, muito rápidas, que têm um senso de urgência muito grande. Então você pede para ela desenvolver algum trabalho, alguma atividade, ela tem proatividade, ela é super competitiva, ela vai fazer do jeito dela, mas ela vai te entregar resultado, porque são pessoas focadas em resultados e elas agem de forma muito rápida, tem uma proatividade muito grande, às vezes até uma proatividade que pode atrapalhar a logística, a dinâmica, porque são pessoas que saem fazendo as coisas, resolvendo, elas são impulsivas por natureza, porque elas desenvolveram esse padrão de comportamento. Então, obviamente que a gente precisa de alguém assim no time, alguém que seja rápido, que queira resolver, que é focado em resultado, que você pede para fazer alguma coisa e você dá na mão e você sabe que a pessoa vai resolver aquilo. Só que, obviamente, nem tudo são flores. Da mesma forma que ela tem, esse perfil tem essas qualidades, também tem os defeitos. E, via de regra, pessoas que têm um D de dominante muito alto no padrão comportamental são pessoas que são um tanto quanto desastrosas nas relações humanas. Então você pega uma pessoa dessa, que tem esse perfil, que pode ser importante para o time, mas coloca na recepção, por exemplo, vai ser um desastre para a sua empresa. Por quê? Porque a pessoa resolve as coisas, mas ela não é focada nas pessoas. Então quando chega um cliente, um tutor um pouco mais exigente, brigando por alguma coisa, reclamando de algum serviço que demorou para ser prestado, enfim, ela vai bater de frente, porque faz parte da natureza. Ah, mas eu treino, mas eu ensino, mas faz parte da natureza dela. Então fica complicado você conseguir fazer o time crescer quando você coloca uma pessoa com esse perfil comportamental já logo na sua recepção, logo no cartão de visita da sua empresa. Ela não é essa pessoa para estar ali. Ela vai ser muito importante para resolver outro tipo de coisa, com outras funções dentro da clínica, mas não para lidar com tutores, porque você vai ter problema. E aí muitas vezes o líder, que pode ser o dono da empresa, quando é uma empresa pequena ou média, ou um gerente que foi contratado para isso, se não tiver habilidade e conhecimento para lidar com isso, a pessoa começa a mandar, começa a estabelecer um tipo de liderança que não se usa mais, que é aquela liderança hierárquica de cima para baixo, e mandar fazer, o outro não faz, porque para ele aquilo não é lógico que seja feito dessa forma, porque ele não consegue desenvolver essas habilidades, porque não é da natureza dele, daí começa a ter conflito dentro do time. Então entender o perfil comportamental, entender que as pessoas têm padrões de comportamento, e aí a gente já começa, de novo, vou reiterar isso, distinguir, não é a pessoa, não é má pessoa, ela tem excelentes qualidades que vão ser importantes em outra área dentro da empresa, dentro da clínica, mas não para lidar com outro ser humano, porque não faz parte dela. Então, por mais que ela consiga aprimorar isso, que ela tenha desejo de ser uma pessoa melhor, ok, isso é muito louvável, mas não é a essência dela. Então, coloca essa pessoa em outro lugar para fazer outra função. Daí a gente vai para o segundo padrão comportamental, que é o I, de influente. Essas pessoas, o I, normalmente são focadas em pessoas, elas gostam das relações humanas, elas gostam de tocar outras pessoas, elas se sentem felizes. A forma com que elas se reenergizam, a forma com que elas se motivam é estando perto de outras pessoas, elas sentem prazer em resolver problemas de outras pessoas. Então essa é a característica principal, elas são comunicativas, são normalmente otimistas, normalmente entusiasmadas com as situações. Então você colocar uma pessoa dessa na recepção tá perfeito, porque o perfil comportamental dela tem a ver com o local que ela vai estar próxima de pessoas, resolvendo problemas de pessoas. Então quando chega um cliente reclamando, chateado, ela vai ter jogo de cintura para entender aquilo, porque é da natureza dela. Agora, se você coloca essa pessoa numa outra função, por exemplo, uma função que requeira organização, que requeira método,
que requer uma pessoa sistemática, por exemplo, lidar com documentos, lidar com exames, colocar tudo certinho dentro de ordem, ela vai falhar, porque não é da essência dela. Ah, mas eu vou treinar. Você vai treinar, mas ela não vai ser o melhor dela nesta função. Então entender de novo o perfil de cada um, entender as características de cada vaga dentro da clínica é importante para você realocar as pessoas. Importante para que as pessoas se sintam motivadas e se sintam bem de estar ali. Terceiro perfil comportamental, que é o S, de estável. São pessoas normalmente muito harmônicas, elas gostam de consenso, então elas gostam de saber a opinião de outras pessoas, normalmente falam um pouco mais baixo, elas também gostam de pessoas, mas elas têm uma agilidade para resolver problemas menor do que o I, menor do que o D. Então elas são pessoas que trabalham de uma forma mais lenta. De novo, sabendo disso, não adianta você cobrar a agilidade desse cidadão, porque não é da natureza dele. Isso não tem a ver com ele ser lerdo, e aí a gente tem o costume de usar pejorativamente alguns adjetivos para classificar esse tipo de pessoa. Não adianta chamar de lerdo, porque ele tem outras qualidades, mas a agilidade não é uma qualidade dele. É o contrário, são pessoas extremamente ponderadas, que pensam para tomar decisão. Então colocar essa pessoa na recepção tá ok até a página 2 ou 3, se você não precisar de soluções muito rápidas, solucionadas muito rápidas, porque senão você vai ter problema também. Mas são pessoas que têm muito jogo de cintura, são pessoas que sabem muito lidar com conflitos, de lidar com pessoas exigentes que cobram muito, porque elas têm essa essência de se dar bem, de ser tranquilas, calmas, de não criar confusão com ninguém. Então tá ok colocar essa pessoa na recepção sabendo que não é uma pessoa que é muito ágil para resolver as coisas. E depois o quarto perfil comportamental, que é o C, de conformidade, que são pessoas que se energizam pelas técnicas, pela regra. Elas são sistemáticas, são metódicas. Na vida pessoal, via de regra, elas gostam de separar as roupas por cores, mas fica tudo organizadinho, tudo em método. Só que são pessoas muito analíticas, via de regra, pessoas muito críticas também. Então, de novo, também não são as pessoas ideais para você ter na recepção, mas para organizar, para ficar, por exemplo, lá no almoxarifado, onde você guarda os seus documentos, onde você precisa ter tudo certinho, as fichas, os exames, os documentos, enfim, os laudos. Essa pessoa, você pede para ela, ela já sabe na cabeça dela onde é que está o laudo daquele cachorro, daquele tutor, que foi feito no dia tal, porque elas têm isso como essência dentro delas. Então, o primeiro ponto para a gente entender o crescimento de uma equipe é saber qual é a natureza da pessoa, qual é a habilidade essencial que ela tem e saber o que cada função dentro da clínica requer. E não sair contratando em função de que, eu contratei para ver se dá certo, eu contratei porque parecia boazinha, porque foi indicado por fulano e etc. Claro que essas características são importantes, especialmente quando a gente fala de uma empresa pequena, mas tem que ter uma visão um pouco maior para saber que a gente precisa crescer, precisa buscar crescimento só para se manter no mercado. A empresa, a clínica, o veterinário, o profissional que não vai em busca de crescimento, que não quer melhorar, que não vai colocando metas, esse vai fracassar em algum momento. Isso os trabalhos todos falam, o mercado tem mostrado isso para a gente todos os dias, então a gente tem que ajudar. E o primeiro processo na organização é contratar de forma adequada. Mas eu contratei uma pessoa que não está se adaptando muito bem em determinada função, mas eu não quero dispensar porque eu gosto, porque tem caráter, porque tem índole. Ok. Então repense uma outra função que ela possa exercer. Eu, por exemplo, tive uma funcionária quando eu tinha clínica que foi contratada inicialmente para trabalhar na recepção. Só que eu comecei a perceber, e isso era muito claro, que os olhinhos dela brilhavam, o coraçãozinho dela cantava mesmo quando ela me ajudava, por exemplo, num procedimento cirúrgico ou para atender um paciente. E aí, conversando com ela, entendendo do que ela gostava, ela uma vez me disse: doutor, o que eu gosto mesmo é de fazer isso, porque eu me sinto parte da clínica.
eu sinto como se eu estivesse ajudando a salvar um animal, a tirar a dor de um animal. Isso me faz sentir muito importante. Ela teve coragem de verbalizar isso para mim. Eu falei, opa, tirei ela da função que ela exercia e joguei ela para cá. Por quê? Porque as pessoas precisam, uma necessidade mais básica que o ser humano tem é de se sentir importante. E a gente se sente importante na atividade que é a nossa essência de vida. O Instituto Gallup tem uma pesquisa muito interessante já de alguns anos, acho que, se eu não me engano, no início dos anos 2000, que eles entrevistaram mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, que eram profissionais muito bem sucedidas nas suas determinadas áreas, com a definição de sucesso de forma individual respeitada. Então, desde camareira de hotel até CEO de multinacional, eles entrevistaram todo tipo de profissional. Calcula, 2 milhões de pessoas é muita coisa. E para entender o que essas pessoas fizeram para alcançar o sucesso profissional. Porque elas se autodeclaravam extremamente satisfeitas com a função, com as devidas funções que elas exerciam. A resposta foi praticamente unânime. O entendimento dos pesquisadores foi o seguinte: as pessoas que se dão bem profissionalmente são aquelas que põem os seus pontos fortes em favor da sua atividade profissional. Então, quando você trabalha com aquilo que é o seu ponto forte, é isso que vai te levar ao sucesso profissional. Se você trabalha com alguma situação onde você tem que desempenhar coisas para as quais você não tenha muita habilidade, por exemplo, colocar um indivíduo dominante para atender pessoas, você vai jogar esse cara num estresse muito grande, porque toda hora ele vai se sentir fracassado por não alcançar o resultado. Então, puta, eu não consegui de novo. Isso quando a pessoa olha para dentro de si e busca melhorar, porque algumas simplesmente nem olham para dentro de si. E aí, não, além de não ter resultado, elas complicam o resultado da empresa, complica lucro, complica uma série de coisas. Agora, quem é que tem que ver isso? O líder. Seja esse cara, você, o dono da clínica ou o gerente. É o líder. Por quê? Porque esse é o papel de quem está lá em cima na pirâmide. A gente sabe que o líder, uma das funções principais do líder é entender o comportamento de cada liderado, é entender em qual perfil cada liderado se encontra. Por quê? Para poder saber se ele está performando bem, para poder saber se ele está feliz no que ele está fazendo, para poder sacar, por exemplo, uma ocasião em que algum liderado não esteja muito bem e ir atrás para saber se está acontecendo alguma coisa, você está com problema, posso te ajudar, oferecer ajuda inclusive, porque quando a gente fala de colaborador, essencialmente, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que é outro ser humano que está sob os nossos cuidados. Então, quando a gente é dono da clínica, é gerente, enfim, tem um papel de liderança, a primeira coisa é pensar no outro como um outro ser humano, que precisa, que tem necessidades humanas e necessidades físicas e etc. E que eu sou responsável por isso. Não é só olhar o colaborador como alguém que vai me trazer retorno financeiro. Então, o líder tem que ter esse entendimento, ele tem que ter treinamento para isso, porque alguns já nascem com essa habilidade, mas hoje as ferramentas que a gente tem, por exemplo, no coaching ou na psicologia, na administração, são inúmeras. Então, mesmo que a pessoa já tenha essa habilidade natural, existem maneiras dela também desenvolver isso melhor, usando técnicas. E aí é o líder que tem que olhar para os seus liderados para poder entender o perfil comportamental deles e entender todo esse processo. Só que antes disso, o líder tem que olhar para dentro de si mesmo, porque a gente sabe que as emoções, elas são contagiantes. Então tem diversos estudos científicos que mostram que uma pessoa contagia a outra do ponto de vista emocional, ainda que nem se conheçam. Tem um trabalho muito legal de uns psicólogos conhecidos, que foi publicado numa revista internacional de muito impacto, que eles colocaram 2 pessoas dentro de uma sala fechada, 2 pessoas que não se conheciam e que nem iam conversar. E aí aplicavam questionários, 2 questionários iguais para elas responderem como elas estavam emocionalmente.
Aí eles retiravam esse questionário e 2 minutos depois eles reaplicavam o mesmo questionário. Detalhe, essas pessoas não se conheciam e elas não conversavam dentro desse ambiente. Então, quando elas recebiam a segunda vez esse questionário, 2 minutos depois do primeiro que foi aplicado, que era o mesmo questionário, as respostas eram diferentes a respeito das próprias emoções que elas estavam sentindo. Invariavelmente, sempre a pessoa mais expressiva acabava contagiando a menos expressiva. Porque a gente sabe que tem gente que é mais expressiva emocionalmente. Quando está feliz, está super feliz, está falando, fala mais alto, envolve as outras pessoas. Quando está bravo, está muito bravo. E tem outras pessoas que são mais contidas emocionalmente. A tendência é que quem é mais expressivo do ponto de vista emocional contagie as outras pessoas que estão ao redor. Se a gente fala dentro de uma empresa, dentro da sua clínica, do seu hospital veterinário, por exemplo, isso muda, não se trata da pessoa mais expressiva emocionalmente. Quem dita o humor da equipe é o líder. Então é uma questão que vem de cima para baixo. É o humor do líder que vai contagiar todos os seus liderados. Por isso que quando o líder tem hábitos muito ruins de ficar dando esporro toda hora, com um humor que oscila muito, hoje está bem, daqui meia hora já não está tão bem assim, isso traz uma instabilidade muito grande dentro da empresa, dentro da clínica veterinária, a ponto da performance da equipe como um todo cair. Então a pessoa que é líder, ela tem que ter esse entendimento, ela precisa fazer treinamento, desenvolvimento humano, porque ela tem diante dela outras pessoas, sob a responsabilidade dela. Isso é muito sério do ponto de vista humano. O quanto ela vai ajudar essas outras pessoas a se desenvolverem ou o quanto ela vai atrapalhar o desenvolvimento dessas outras pessoas. Então a gente fala não só no aspecto financeiro, mas também no aspecto humano. A gente tem que prestar atenção nisso, porque a gente está lidando com outra vida, com outro ser humano semelhante a nós, a imagem e semelhança de Deus, tanto quanto a gente. Então isso tem um peso muito grande. Então quando eu estou liderando alguém, eu preciso ponderar isso. Aí eu preciso trabalhar a minha inteligência emocional em primeiro lugar com os 4 pilares. O primeiro, autoconhecimento. Eu preciso saber decifrar as minhas próprias emoções. Via de regra, a gente não tem treinamento para decifrar as próprias emoções e não raras vezes, muito pelo contrário, acontece com muita frequência das pessoas se confundirem com relação à própria emoção que está sentindo e responder de uma certa forma porque não gosta, porque socialmente não cai bem. Então, por exemplo, muita gente nem percebe que está com medo, que está se sentindo ameaçado e transforma esse medo em raiva. É o caso biológico, por exemplo, da presa que se tenta ficar maior e mais agressiva. Na verdade, ela está com medo de ser atacada, mas ela muda a expressão emocional dela porque é mais conveniente para o predador, quem sabe, se assustar e deixar ela embora. A gente sabe que isso existe, né, como uma figura comportamental dos animais. E também existe com a gente. Então, muitas pessoas não têm coragem de admitir que estão com medo de alguma coisa. Às vezes nem enxergam que estão com medo. E elas passam a exibir emoções diferentes do medo. Emoções raivosas, por exemplo. Quando elas se sentem ameaçadas, quando alguém, algum outro profissional está se dando melhor do que ela, ou que chegou muito perto na zona de atendimento dela, enfim, às vezes o medo se transforma numa raiva e a pessoa começa a atacar para poder se defender. Então o líder tem que entender as suas próprias emoções, autoconhecimento, para depois, na sequência, conseguir gerenciar as próprias emoções. Então eu não estou passando por um momento muito bom, eu estou com um problema, e eu sei que quando eu estou assim, a tendência é eu agir de uma forma um pouco mais hostil com as pessoas. Sabendo disso, quando eu estou com o meu liderado na frente, quando eu estou com a minha equipe dentro da frente, diante de mim, eu preciso arrumar uma estratégia para conter aquela emoção, para não descontar no meu liderado, porque senão a resposta vai ser global. Aí o meu problema pessoal acaba interferindo numa resposta global de toda a equipe, de toda a clínica ou hospital veterinário. Então, quando a gente consegue elucubrar, equilibrar o autoconhecimento e o autogerenciamento, que são os 2 primeiros pilares da inteligência emocional voltados ao self, é que a gente consegue
manifestar o terceiro pilar, que é a empatia. Que então eu começo a olhar para o outro, eu começo a olhar para o meu liderado e entender quais são as necessidades dele, como é que ele age, no que ele é bom, quais são os pontos fortes dele, no que eu posso cobrar, até onde eu posso exigir, até onde, a partir de onde não adianta mais eu exigir, porque ele não vai ter uma resposta tão adequada. Então aí eu consigo fazer a minha equipe performar melhor, trabalhar melhor. Mas eu preciso primeiro olhar para o meu autoconhecimento, gerenciar as minhas emoções para então olhar para fora de mim mesmo, olhar para o meu grupo. E quando eu, aliás, não é para o meu grupo não, olhar para as pessoas do meu grupo individualmente. Aí depois que eu faço isso é que eu tenho condição de ir para o quarto pilar da inteligência emocional, que é a habilidade social, que é justamente, vamos colocar assim, a empatia trabalhada de forma global. Então a empatia eu trabalho individualmente para o outro ser humano que está diante de mim, para o meu liderado. A habilidade social é quando eu consigo conduzir um grupo em direção a um objetivo comum, objetivo da empresa nesse caso, objetivo da clínica, objetivo do hospital. Por exemplo, vamos fazer uma reforma que vai atrapalhar a logística de todo mundo, mas eu consigo, a partir de conhecer as particularidades, as individualidades de cada um, eu consigo trabalhar a motivação de todos para que todos se mantenham performando bem e que esse processo de reforma saia na mais perfeita ordem em nome de um crescimento da empresa. Então é isso que os grandes líderes fazem essencialmente. Então eu já dei, não sei se vocês perceberam, a primeira dica de como manter essa equipe trabalhando bem. Aliás, a primeira foi a contratação ou o entendimento de cada um. Aí depois é o líder, como trabalhar a própria inteligência emocional e a inteligência emocional dos seus liderados. Aí o segundo, a segunda dica de como manter a equipe performando bem. Fazer com que os liderados, fazer com que cada um da equipe consiga descobrir um sentido, um propósito no que ele faz. Porque o ser humano só trabalha bem quando ele se sente feliz, quando ele faz parte de uma engrenagem. E aí, cada um individualmente, isso tem que ser entendido, se motiva de uma forma. E dar propósito para cada um é mostrar para cada um a importância que ele tem dentro de todo o time. Então essa colaboradora que eu mencionei, que eu tirei da recepção e coloquei para me auxiliar em cirurgia, para ficar mais perto dos animais, eu fiz o que essencialmente? Dei para ela um senso de propósito, porque ela já me antecipou a isso. Eu nem precisei fazer isso dessa forma e mostrar isso para ela. Ela já veio para mim na simplicidade dela e falou: doutor, eu me sinto feliz quando eu vejo que eu participei no processo de cura ou de amenizar a dor de um animal, porque ela adora animais. Então isso é dar um senso de propósito. E aí cada um se motiva com alguma coisa. Tem gente que se motiva com dinheiro, tem gente que tem senso de propósito de uma outra forma. Então uma outra dica que ajuda a equipe toda a desenvolver esse senso de propósito é participar das metas da empresa. Aliás, se a sua clínica não tem meta, precisa urgente fazer isso. A gente tem diversos vídeos aqui no canal do YouTube falando da importância de meta, de como estipula as metas, enfim. E aí dividir a meta com cada colaborador, com a equipe da recepção, com a equipe do banho e tosa, com os outros veterinários, isso é muito importante, porque faz com que eles se sintam parte desse time, eles se sentem importantes, e daí você mostra o resultado da meta. Então olha só, a gente está alcançando a meta, porque está todo mundo trabalhando direitinho, está cada um fazendo sua parte, a engrenagem está funcionando, ou não. A gente se afastou um pouquinho da nossa meta, porque essa parte da clínica diminuiu um pouquinho o faturamento. Vamos entender o que está acontecendo, e daí o time se mantém motivado e entende o propósito de trabalhar uns pelos outros e todo mundo pela empresa, e que todo mundo sai ganhando, que toda a equipe sai ganhando. Então isso faz com que a equipe toda cresça e, obviamente, a empresa cresça. Um outro fator que é mostrar para o colaborador oportunidade de crescimento. É plano de carreira. Então, à medida que você vai mostrando a meta, mostrando o resultado, vai colocando que quando chegar nessa meta você vai ter um aumento tal, ou você vai mudar de cargo, e a partir de então você tem possibilidade, tem a chance de crescer aqui dentro da empresa. Porque isso faz parte do ser humano, a gente tem necessidade de crescer
sentir que a gente está se desenvolvendo. Isso faz parte dos nichos de necessidade que a gente tem. E você precisa mostrar isso para o seu colaborador, porque se em algum momento ele se sentir estagnado, puta, eu tô aqui, mas não sei se eu vou crescer, tá sempre do mesmo jeito, eu que tenho que pedir aumento de salário e etc. O cara desmotivado é prejuízo na certa para a empresa, é prejuízo para o teu bolso, não tem outra conversa. A empresa é feita de pessoas, quem tem que estar motivado são essas pessoas que trabalham, motivados em prol de uma causa comum. Outra questão, oferecer recompensa para os colaboradores. Que tipo de recompensa? Recompensa que melhor convier. Então tem pessoas que se sentem bem quando são recompensadas com um percentual financeiro a partir do alcance de uma meta. Bateu uma meta, você vai ganhar tantos por cento daquilo. Tem outras pessoas que se sentem recompensadas, por exemplo, com uma viagem. Oferecer uma viagem, se bater essa meta, você vai conseguir, eu vou pagar uma viagem para o Nordeste, com o seu marido, com a sua esposa, vou pagar uma viagem para um litoral, para uma pousada na montanha, qualquer coisa que seja de acordo com o seu recurso financeiro. Mas oferecer, tem pessoas que se sentem motivadas, por exemplo, se você fala que vai pagar um curso de desenvolvimento humano. Tem pessoas que gostam disso. Um curso técnico, por exemplo, um tosador. Olha, se a gente alcançar essa meta, eu vou pagar aquele curso com aquele profissional renomado, etc, etc. Então você tem que entender, de novo, o papel do líder, entender o que motiva cada colaborador para poder fazer com que ele vislumbre alguma coisa sempre maior do que o que ele está vivendo hoje, porque é isso que impulsiona as pessoas a produzirem mais, a aumentarem o que elas estão fazendo, fazerem mais com boa vontade, tratando melhor as pessoas. E daí entra toda a estratégia que, se você não sabe fazer sozinho, é só contratar alguém para te dar esse tipo de treinamento, que é muito importante. Outra questão importante, oferecer diálogo de tempos em tempos para os colaboradores. Diálogo como? Oferecendo feedback a partir do desenvolvimento. Olha, então é sentar com cada colaborador de forma persistente, então uma vez por mês, a cada 2 meses, enfim, dependendo do que estiver acontecendo em termos de números, em termos de potencial da clínica, em termos de resultados, melhor dizendo. Oferecer diálogo é muito importante, porque o líder é quem enxerga, ele tem que enxergar as pessoas, é quem faz a gestão do que ela tem de bom, do que ela pode melhorar, qual é o potencial dela, e não simplesmente deixar ir empurrando com a barriga. Agora, para fazer feedback bem feito, tem técnica, não é simplesmente chegar e apontar o dedo e falar, você não está bom nisso, você é assim, você tem que melhorar naquilo. De novo, a primeira coisa é separar, dissociar. Uma coisa é comportamento, outra coisa é a pessoa. O que eu quero essencialmente é que a pessoa mude determinados comportamentos ou que adapte algum comportamento em função do time, para que todos cresçam, para que todo mundo ganhe, para a equipe cresça, para que a performance melhore, para que os resultados melhorem. Então a primeira dica para dar um feedback bem feito é não apontar o dedo e dizer, você é grosseiro, por exemplo. Não é você que é grosseiro. Olha, o seu comportamento com aquele cliente ou o seu comportamento com aquele outro parceiro do time não foi um comportamento adequado. Mexeu um pouquinho com o time, desestabilizou. Então eu queria conversar com você para que você mudasse esse comportamento. E daí você pede para a pessoa um compromisso. Posso contar com você? O que você acha disso? Como é que você pode refazer esse tipo de coisa? Como é que você pode mudar esse tipo de comportamento? O que você está disposto a oferecer? Porque, obviamente, se a pessoa não tem uma resposta muito boa, daí é coisa de pensar se ela realmente deve continuar no time ou não. Mas, via de regra, quando você faz dessa forma, que você despersonifica, se referir ao comportamento e não à pessoa, a pessoa não entra na defensiva, ao contrário, ela consegue enxergar de fora e desenvolver estratégia para mudar o comportamento. Agora, quando você aponta o dedo e diz, você é lerdo, você é muito demorado, você faz isso e você é aquilo, aí você já coloca a pessoa na defensiva e a primeira resposta dela vai ser se defender. Não,
eu não sou lerdo. Não, eu não fui grosseiro, eu falei daquela forma porque o outro falou. Aí pronto, você não consegue resolver a situação. Agora, quando você diz o seu comportamento não está alinhado ao que a gente está buscando dentro do time, eu queria saber de você como é que você pode mudar isso, é muito importante. Outra coisa do feedback é falar sem rodeios. Não tem que ficar, sabe, aquela vez o gato subiu no telhado e daí não. Olha, eu tô aqui para conversar com você, para a gente alinhar o que precisa ser alinhado, para que a equipe toda cresça. Então, olha, o seu comportamento tá assim, tá assado e tá assado. E aí você mostra para a pessoa o que ela precisa mudar e pergunta para ela. E aí depois no final, outra dica do feedback é pedir para ela dizer. Então, o que você entendeu dessa nossa reunião? Entendi que eu preciso mudar isso e que eu vou fazer isso para mudar aquilo. Daí você checa se ela realmente recebeu a informação como ela deveria. Primeiro, de coração aberto. Segundo, se de fato ela está disposta a fazer alguma coisa para mudar. E aí o mais importante, marcar um follow-up. Marcar um acompanhamento. Então vamos conversar de novo daqui a 15 dias, daqui a um mês, dependendo dos quesitos que você precise que a pessoa adapte. Daí vai depender do contexto. Aí cada caso é um caso. Precisa evitar a frase do tipo, você, quando você fala isso, você me deixou puto, você me deixou aborrecido. Não, eu fiquei aborrecido. Porque a minha necessidade dentro da empresa é que aconteça isso ou aquilo. Então você tira a responsabilidade do outro. Isso também é importante no processo do feedback. Substitua a palavra tentar. Vamos tentar fazer assim. Não, vamos fazer assim. Porque quem vai tentar normalmente não faz nada e a pessoa já se acomoda. Vamos fazer assim daqui para frente. Então, de uma forma mais assertiva, mais direta, sem rodeios, despersonificando, evitando algum tipo de verbalizar coisas ofensivas e marcando um follow-up. E aí faça isso frequentemente com cada colaborador. O líder tem que fazer esse tipo de conversa, até para entender do colaborador o que ele está sentindo, o que ele enxerga, porque quando você pede a opinião do colaborador, ele se sente importante, ele começa também a trazer informações que de outra forma você não tem. Você não está lá com o cliente a todo momento. Você não está no telefone com todos os clientes. Você não sabe das reclamações. Então quando você se aproxima dos colaboradores de uma forma assertiva, positiva, mostrando para ele que você está preocupado com ele, é mais fácil dele trazer para você o que precisa ser mudado, dele trazer coisas que você vai conseguir criar estratégias para poder melhorar. E a última dica para fortalecer o relacionamento de todo o time. Eventos que não tenham a ver com trabalho. Por exemplo, happy hour, marcar coisa dentro da clínica, marcar churrasco, marcar que as famílias se encontrem. Isso também ajuda muito a fortalecer e aumentar a coesão do time todo e, consequentemente, aumentar a produtividade, aumentar, enfim, faturamento e a empresa crescer como um time. E além de tudo, como eu falei anteriormente, não é uma preocupação apenas financeira, é uma preocupação também de promover o desenvolvimento das pessoas que estão ao nosso redor. Pois bem, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham curtido as dicas. Deixa aqui seu comentário aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber os conteúdos. A gente posta uma ou dois materiais por semana, materiais de conteúdo de valor para a gente crescer e se desenvolver bastante. Então deixa aqui teu comentário do que você gostou e a gente se fala até a próxima semana. Um abraço!